Olá, personas! Eu sou a Tami e bem-vindos ao TV TamiWai. Eu estou aqui em um vídeo que eu não fiz roteiro desta vez. Eu não sei nem o que eu vou falar nesse vídeo, na verdade. Eu espero que seja um vídeo curto, apesar de eu ter a proeza de fazer vídeos longos. Mas é mais uma discussãozinha, não vou falar de um livro específico ou vários livros específicos. Eu vou falar sobre um hábito de leitora que eu descobri ontem, gente. Porque assim, por mais que eu tenha feito aquele vídeo, né, aquele vídeo lá falando a minha wishlist e falando que na verdade eu ia ler todos os livros físicos que eu tinha aqui em casa antes de comprar novos, digamos que eu não vou fazer isso mais, entendeu? Por quê? Porque na verdade, comprar livros na minha vida, eu prefiro comprar livros do que estar lendo livros, então não tem como. Então eu já fui no sebo trocar aqueles livros, então eu já adquiri 3 novos livros. E ontem eu tinha dinheiro, né? Eu consegui dinheiro pra comprar mais livros e eu estava querendo, na verdade, economizar pra poder comprar depois e tal. Só que na verdade tem uma coisa muito engraçada comigo, que é assim, se eu for economizar pra comprar livros, eu acabo gastando dinheiro com comida. Já é um hábito estranho aí para vocês, não é mesmo? Eu tento economizar, tipo, R$ 100 para que eu consiga comprar livros em desconto progressivo na Saraiva, né? Que às vezes tem, vale muito a pena. Mas eu nunca consigo juntar porque eu gasto com comida e isso é muito triste, inclusive. Inclusive, esses R$ 40 eu já tava até pensando em comprar uma comida com ele e falar assim, depois eu junto mais dinheiro pra comprar uns livros. E aí eu pensei, não, eu não posso comprar comida com esse dinheiro, então é melhor eu comprar logo o livro com esse dinheiro, senão eu vou acabar gastando com comida. Então foi isso que eu estava tentando fazer. Estava vendo lá na minha listinha, na minha wishlist da Amazon, inclusive vai estar aqui embaixo, eu tentando decidir o que eu ia comprar com R$ 40, não é mesmo? Eu queria comprar 2 livros, né? Então, só que tinha poucos livros que tava por menos de R$ 20, né? Porque aí com o frete tinha que dar esses 40. Então, os únicos que estavam por menos de 20 eram o Paixão Sem Limites, o Para Todos os Garotos que Já Amei, e outro que era o Nicolas e Lucas, que é um romance gay. E aí, o que eu pensei? Eu falei, não, eu quero muito comprar o Ele, eu quero muito comprar o Carry On, eu quero muito comprar o Acordo, da Ellie Kennedy, se não me engano, é a autora. E aí eu fiquei tipo, não, eu não vou comprar esses livros que estão baratos, eu vou comprar os livros que estão caros. Então eu vou esperar realmente um desconto progressivo para comprar esses livros caros. Mas aí o que me veio na mente, assim, que eu comecei a pensar, em primeiro lugar, eu já tinha percebido que eu normalmente, é muito difícil eu comprar livros de mesmos autores, sabe? Tipo, os livros que eu tenho de mesmo autor no máximo, tipo, ou 2 séries, que aí tem, tipo, 5 livros do mesmo autor, ou normalmente tipo, 2 livros. Sempre. Assim, eu nunca compro o livro do mesmo autor, eu acho isso muito engraçado. Mas, tipo, eu não consigo. E eu também percebi que eu resisto muito a comprar continuações de séries em vez de livros novos também. E foi aí que deu aquele clique na cabeça e foi aí que eu percebi que, cara, eu não gosto de comprar esse tipo de coisa, porque em primeiro lugar, se eu comprar do mesmo autor, o que passa pela minha cabeça? Eu penso assim, não, vai ser uma história muito parecida do que eu já li, sabe? Tipo, porque eu sempre penso que, tipo, o mesmo autor, ele sempre vai escrever o mesmo gênero, da mesma forma, uma história muito parecida, então eu sempre fico com essas coisas. E quando é continuação de série, eu penso, tipo, cara, eu já li o primeiro livro dessa série, eu poderia estar lendo uma coisa diferente. E é nesse ponto que eu queria chegar neste vídeo, que é o fato de eu querer sempre estar lendo coisas novas e diferentes e resistindo tanto a ler coisas
continuações de série, que no caso eu já conhecia essa história e só vou continuar, ou livros do mesmo autor, que aí fica nessa coisa de tipo ser muito parecido também e tal. E eu percebo que isso acaba prejudicando um pouco minhas leituras, porque por mais que eu acho legal conhecer coisas novas e tal, eu percebo que esse ano mesmo foram muitos poucos livros os que eu realmente gosto de lembrar que eu li, sabe? Que foi uma experiência tão gostosa, que eu gostei realmente de ler, gostei realmente do livro, por mais que eu tenha dado vários 5 estrelas esse ano, foi poucos os que eu dei o favorito, que pra mim é o mais importante, né? Que foi o Legend. O Ferida, mesmo eu tendo dado favorito, ainda deu assim uma coisa em mim. Eu ainda não gosto muito do livro, assim, meu Deus, perfeito, maravilhoso. Então tem toda essa questão, e eu percebo que é justamente por causa disso. Eu evito os livros que eu normalmente tenho certeza que eu vou gostar, porque o da Abby Glines, por exemplo, as experiências que eu tive com os outros livros dela, que eu li da série Rosemary Beach, que ainda é a mesma série, foram, tipo, maravilhosos, foram momentos maravilhosos da minha vida. Eu amei a escrita dela, amei as histórias dela, inclusive o Carol e Emily, que é um livro dela, eu li pelo celular, e foi uma experiência tão gostosa eu ter lido aquele livro pelo celular, que foi por causa disso que eu tive essa vontade de assinar o Kindle Unlimited e ler livros pelo celular. Então foi por causa da experiência desse livro que eu fiquei empolgada para ler vários livros e sentir essa mesma experiência lendo pelo celular. Então eu comecei a pensar, tipo, por quê? Por que que eu resisto tanto em comprar livros do mesmo autor? Eu percebo que, tipo, todo mundo que tem experiências boas de leitura são aquelas pessoas que sempre compram todos os livros dos autores que gostou muito das histórias deles. E aí eu comecei a pensar, tipo, realmente, por que que eu não faço isso? Eu olho pra minha estante e vejo as minhas séries tudo só com o primeiro, no máximo o segundo livro, e o resto sem nada, só livros diferentes. E eu comecei a perceber que isso mais me incomoda do que me deixa feliz, sabe? Porque eu acho que as experiências são muito gostosas, e eu acho que quanto mais coisas diferentes, mais difícil é você se apegar a uma experiência, sabe? Se eu ler vários livros de um autor só, as experiências com aquele autor no todo, em todos os livros que eu li dele, vai ser uma experiência só, e uma experiência gostosa, uma experiência duradoura. Então, só para eu trazer essa reflexão, não sei se vocês conseguiram me entender o que eu quis passar nesse vídeo, mas é só uma coisa que eu pensei e é uma coisa que eu quero levar mais, sabe? Eu quero me dedicar mais, em vez de tentar buscar histórias novas, histórias diferentes. Eu acho que será mais prazeroso se eu realmente terminar séries que eu já gostei muito de ler e que eu quero continuar lendo, e ler livros dos autores que eu acho maravilhosos. A Abby Glines é uma delas, para que minhas experiências de leitura sejam melhores. Eu queria passar com esse vídeo também, caso você não tenha boas experiências de leitura assim como eu, porque eu atiro para todos os lados e eu acabo acertando muito pouco no que é pra eu acertar, porque é muito difícil. Eu percebo que, tipo assim, é muito difícil eu pegar um livro e eu ter vontade de ler e ser uma experiência maravilhosa, que eu queira devorar o livro. Eu lembro que até hoje nenhum livro eu me senti assim, além de After, por exemplo. E eu tô falando do After, o primeiro e o segundo, que eu li, tipo, lá em 2016. Então, eu quero ter essas experiências de novo, e eu acho que a única forma de eu fazer isso é comprando livros que eu tenho certeza que eu vou amar, que são justamente esses, e não ficar comprando outros livros e buscando outras histórias. Eu acho que, não sei, eu sou mais assim porque eu penso, nossa, eu vou ler a mesma coisa, vai ser chato, porque eu tenho o costume de não reler livros.
Então, se eu releio um livro, eu já fico angustiada com aquela releitura, porque eu fico pensando, cara, eu já sei aquilo que vai acontecer, eu já sei aquilo outro, e eu acho que eu tenho essa mesma ideia quanto a ler livros assim, do mesmo autor ou tal, sabe? Até do mesmo gênero, eu acho que eu tenho esse problema, porque eu tenho muito pouco livro do mesmo gênero aqui em casa, sabe? Eu tenho 1 ou 2 de fantasia, 1 ou 2 de New Adult, era o que eu mais tinha, mas eu já dei no sebo, sabe? Então, tipo, só tem também 1 ou 2 New Adult, só tem 1 ou 2 romance contemporâneo, então eu sou assim com gênero também, e eu percebo que o gênero New Adult foi o que mais me trouxe, assim, uma sensação gostosa. Fora que tem uma coisa muito engraçada também, que é a questão de eu sempre fugir de histórias animadas, sendo que eu gosto de coisas animadas. Eu não gosto de ouvir música triste, eu só gosto de ouvir música animada porque me deixa animada. Música triste me deixa muito deprimida e eu não gosto. Minha câmera descarregou, então é por isso que deu um problema. Aí talvez eu esteja meio estranha aí pra vocês também. Mas enfim, continuando aqui no fio da meada, que era o que eu estava fazendo, a câmera estava mais assim. Eu tava falando que eu gosto mais de música agitada e tal. Eu gosto de coisas animadas, eu não gosto de coisas tristes, porque me deixa triste. E é justamente por causa disso que eu comecei a pensar também do porquê que eu fujo de livros que na sinopse fala que o livro é super divertido, ou livros realmente de comédia romântica, ou quando tem na sinopse falando que a pessoa riu horrores com o livro. Eu sempre fujo desses livros. Eu percebi que esse ano eu li muito mais livros tristes, e isso também afetou um pouco aqui minha experiência de leitora, porque eu não gosto de pensar em histórias tristes, porque as histórias tristes também me deixam triste e eu não gosto de sentir tristeza. Então, é justamente por causa disso, e é uma coisa que eu como leitora faço, vocês como leitores também devem fazer, e eu achei legal trazer essa discussão pra vocês. Eu vou terminar logo o vídeo, porque eu só deixei carregando um pouquinho, só pra eu conseguir finalizar aqui esse pensamento. Espero que nenhum pensamento que eu tenha deixado meio inacabado aí no vídeo também, mas aí eu complemento aqui na descrição ou num comentário fixado aqui no vídeo, né, no final do vídeo. Ou no começo do vídeo, enfim. E a gente pode continuar discutindo sobre isso e sobre outros hábitos estranhos e outra escolha de livros aqui nos comentários, tá bom? Um super, super, super beijo. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Eu pretendo, assim que me der outros insights sobre as minhas escolhas de leitura ou sobre meus hábitos de leitora, eu venho aqui fazer outros vídeos pra vocês, tá bom? Deem like, se inscrevam no canal e tchau!